Às vezes, o maior ato de coragem não é enfrentar um inimigo declarado, mas sim estabelecer limites definitivos para quem deveria nos amar incondicionalmente. No coração do Cerrado brasileiro, sob o sol forte de Goiás, Lorena planejou cada detalhe do seu casamento como um refúgio de paz, longe das manipulações e do controle sufocante de seus pais. O que era para ser um segredo guardado a 7 chaves, no entanto, vazou através de um simples clique em uma rede social, transformando um sonho bucólico em um campo de batalha emocional. Esta não é apenas uma história sobre um casamento, mas sobre o momento exato em que uma mulher decide parar de ser vítima para se tornar a dona de seu próprio destino, protegida por um amor que não aceita desrespeito. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O espelho à minha frente refletia uma mulher que eu mal reconhecia, mas que sempre desejei ser. O vestido, um off-white de renda renascença que caía como uma cascata suave pelos meus ombros, parecia flutuar sob a luz quente do final de tarde em Pirenópolis. Aqui, no coração de Goiás, o ar tem um cheiro específico, uma mistura de terra seca, flores de ipê e aquele frescor úmido que sobe das pedras das cachoeiras próximas. Eu respirei fundo, tentando acalmar o tremor nas minhas mãos. O silêncio daquela chácara isolada era o meu maior triunfo. Durante 2 anos, Murilo e eu construímos esse momento como se estivéssemos erguendo uma fortaleza inexpugnável. 58 convidados, apenas 58 almas que realmente nos amavam, selecionadas a dedo, sob um pacto de silêncio que beirava o sagrado. Meus pais, Dona Ivone e seu Valdir, não estavam entre eles. E essa era a única condição para que eu pudesse caminhar até o altar, sem sentir que estava sendo levada ao abatedouro emocional que foi a minha infância. Enquanto eu ajustava o brinco de pérola que pertencera à minha avó, a porta do chalé de madeira rangeu suavemente. Pelo reflexo, vi a figura robusta e acolhedora de vovô Arnaldo. Ele usava um terno de linho claro que cheirava levemente a fumo de rolo e alfazema, um aroma que sempre foi meu porto seguro. Ele não disse nada de imediato, apenas se encostou no batente da porta, com os olhos marejados sob as sobrancelhas grossas e brancas. A presença dele ali era o meu elo com uma linhagem que a minha mãe tentou corromper com sua obsessão por controle e aparências. Você está parecendo uma pintura, Guia Lorena, ele murmurou, a voz rouca típica de quem passou a vida cuidando de gado e terra. Sua avó estaria orgulhosa, não pelo luxo, mas pela coragem de buscar sua paz. Eu sorri, sentindo uma lágrima solitária ameaçar minha maquiagem. Vovô Arnaldo era o único da família que sabia de tudo e que concordou em me levar ao altar, mesmo sabendo que isso causaria uma guerra nuclear com a própria filha, a minha mãe. A decisão de excluir Ivone e Valdir não foi um capricho de noiva mimada. Foi uma medida de sobrevivência. Eu ainda sentia o eco dos gritos de Ivone na minha formatura, quando ela deu um escândalo porque eu me recusei a usar o vestido que ela escolhera. Você é uma extensão minha, Lorena. Se você passar vergonha, eu passo em dobro, ela dizia, como se eu fosse um acessório de decoração de sua vida social em Goiânia. Para ela, meu casamento não seria uma união de amor com Murilo, mas um evento político para exibir aos vizinhos e às amigas da igreja. Murilo, com sua paciência de santo e sua firmeza de carvalho, foi quem segurou minha mão quando eu tive a crise de pânico ao pensar na lista de convidados. Lorena, o dia é nosso. Se eles entrarem, o nosso sonho sai pela janela, ele me disse, com aqueles olhos castanhos decididos. E assim, o plano nasceu. O local foi mantido em segredo absoluto. Os fornecedores assinaram cláusulas de confidencialidade e os convites foram entregues pessoalmente, com um pedido sincero de discrição. Faltavam exatamente 2 horas para a cerimônia. O sol começava a baixar, pintando o céu do cerrado com tons de laranja e violeta que nenhuma paleta de pintor conseguiria replicar. Lá fora, eu ouvia o som suave de um quarteto de cordas ensaiando uma versão instrumental de uma música do Loborges. O jardim estava decorado com luzes de gambiarra e arranjos de flores do campo
que exalavam um perfume doce e rústico. Eu me sentia, pela primeira vez na vida, no controle da minha própria narrativa. Murilo estava no chalé ao lado, provavelmente ajeitando a gravata borboleta e rindo com o irmão. Tudo estava perfeito. O silêncio era interrompido apenas pelo canto das cigarras, que anunciavam o fim do dia com uma intensidade quase hipnótica. Foi então que o meu celular, esquecido sobre a penteadeira, começou a vibrar freneticamente. 1 e 2, 10 notificações seguidas. Um calafrio percorreu minha espinha, uma premonição física de que o oxigênio do ambiente estava prestes a acabar. Eu hesitei, mas a curiosidade mórbida me fez deslizar o dedo pela tela. Era um link para os stories de Letícia, minha prima de 2º grau. Letícia, que eu convidei por puro sentimentalismo, pois crescemos juntas nas férias na fazenda. No vídeo, ela aparecia brindando com uma taça de espumante, com a legenda: "O casamento secreto mais lindo do ano. Onde será que a Lorena se escondeu? Pirenópolis Secrets." Ao fundo, a placa de sinalização da entrada da chácara, com o nome do local em letras garrafais, brilhava sob o sol. Meu coração disparou, martelando contra as costelas como um pássaro enjaulado. "Não, Letícia, o que você fez?" Sussurrei, sentindo o suor frio brotar na minha nuca. O estrago estava feito. Dona Ivone, que passava 18 horas por dia monitorando a vida de todos no Instagram, como se fosse um agente da KGB, certamente já havia visto. Olhei para o relógio. Se ela saísse de Goiânia naquele exato momento, levaria cerca de 50 minutos. Talvez menos se Valdir pisasse fundo na caminhonete. O cálculo mental era uma tortura. 50 minutos para a destruição total da minha paz. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que ela não seria capaz de dirigir até aqui sem ser convidada. Mas eu conhecia a mulher que me deu a luz. Para ela, um convite era apenas uma formalidade que ela se sentia no direito de ignorar. A humilhação de não ter sido informada seria o combustível para uma fúria que eu conhecia bem. Vovô Arnaldo percebeu a mudança no meu rosto. "O que foi, filha? Você ficou pálida como esse vestido." Antes que eu pudesse responder, o som que eu mais temia rasgou a tranquilidade da tarde. O barulho de pneus derrapando no cascalho grosso da entrada da chácara, seguido pelo som metálico de uma porta de carro sendo batida com violência. Eu me aproximei da janela do chalé, escondida atrás da cortina de voile. Lá embaixo, estacionada de forma torta, estava a caminhonete prata do meu pai. Ivone desceu do veículo como uma força da natureza em fúria, usando um vestido floral espalhafatoso e segurando uma bolsa de grife como se fosse uma arma. Ela não caminhava. Ela marchava em direção à entrada principal da sede, onde a recepção estava sendo preparada. Valdir vinha logo atrás, com os ombros encolhidos, o eterno cúmplice silencioso de seus desatinos. O meu estômago deu um nó. O santuário havia sido profanado. De repente, um estrondo ecoou por toda a propriedade. Ivone havia chegado à porta de madeira maciça da sede e começara a esmurrá-la com uma força desproporcional. "Lorena, abra essa porta agora. Eu sei que você está aí dentro, sua ingrata." Os gritos dela atravessaram as paredes, competindo com o som das cordas do quarteto, que parou bruscamente. Os poucos convidados que já circulavam pelo jardim estacaram, olhando uns para os outros com desconforto. A vergonha que eu tentei evitar a vida toda estava ali, batendo à minha porta literalmente. Eu olhei para o vovô Arnaldo, que cerrou os punhos. "Fique aqui, Lorena. Eu vou resolver isso", ele disse, mas eu sabia que ele não conseguiria pará-la sozinho. Eu precisava de Murilo. Mas antes que eu pudesse sair, ouvi uma voz firme, alta e absolutamente controlada vindo do pátio. Era Murilo. Ele tinha saído do chalé e caminhava em direção ao furacão chamado Ivone. O confronto final estava apenas começando. Pela fresta da cortina, eu observava a cena com o coração batendo na garganta, uma pulsação errática que parecia querer romper o tecido fino do meu vestido. O ar dentro do chalé parecia ter ficado mais denso, saturado com o cheiro da madeira antiga e o perfume floral que eu mesma escolhera, mas que agora me sufocava. Lá fora, o sol de Goiás começava a mergulhar atrás das serras, tingindo tudo de um vermelho sangue que,
emoldurava a figura descontrolada da minha mãe. Ivone continuava a esmurrar a porta da sede, o som seco da pele contra a madeira de lei ecoando pelo jardim como disparos. Eu via o suor brilhar em sua testa, a maquiagem pesada começando a derreter sob o calor úmido que subia da terra após um dia de sol causticante. Ela gritava nomes, ofensas que eu já conhecia de cor, mas que ali, na frente dos meus poucos e queridos convidados, soavam como chicotadas. Você não tem vergonhas, Lorena? Esconder o próprio casamento dos seus pais. Quem você pensa que é? A voz dela, aguda e carregada de uma autoridade que ela acreditava ser divina, cortava o silêncio que os músicos, atônitos, haviam deixado para trás. Eu vi meus amigos se encolhendo, trocando olhares de pura consternação. A prima Letícia, a responsável por aquele desastre, estava paralisada perto da mesa de doces, a taça de espumante ainda na mão, o rosto pálido de culpa. Meu pai, Valdir, permanecia perto da caminhonete, os braços cruzados sobre a barriga proeminente, olhando para o chão de cascalho como se procurasse uma saída de emergência na terra. Ele nunca a impedia. Ele era o silêncio que alimentava o barulho dela. Foi quando Murilo apareceu. Ele caminhou pelo gramado com uma calma que me assustou. Seu terno de corte impecável contrastava com a postura agressiva de Ivone. Ele não estava correndo, não estava gritando. Ele apenas se posicionou entre ela e a porta, cruzando os braços com uma autoridade tranquila que emanava de cada fibra do seu ser. Murilo sempre foi assim, o porto seguro no meio da minha tempestade particular. Ao vê-lo, Ivone parou de esmurrar a porta por um segundo, redirecionando sua fúria para ele. Ah, o genro de ouro, o arquiteto do meu sofrimento. Você acha que pode me tirar da vida da minha filha, rapaz? Eu a carreguei 9 meses. Eu dei tudo para aquela ingrata. Eu prendi o fôlego. Conhecia o temperamento de Murilo. Ele suportava muito, mas tinha um limite intransponível quando se tratava da minha integridade emocional. Ele esperou que ela terminasse o seu primeiro jorro de veneno, mantendo o olhar fixo nos olhos dela. O silêncio que se seguiu foi quase doloroso, interrompido apenas pelo som de um bem-te-vi solitário em algum lugar da mata. Murilo deu um passo à frente, diminuindo a distância, e falou em um tom que, embora não fosse um grito, chegou perfeitamente aos meus ouvidos no chalé. Dona Ivone, a senhora não foi convidada porque este é um dia de celebração, não de exibicionismo. Ele começou, a voz firme como as pedras de Pirenópolis. A senhora fala que deu tudo para a Lorena, mas esqueceu do principal, o direito de ela ser quem ela é sem as suas rédeas. Olhe em volta. Veja o que a senhora está fazendo. A senhora dirigiu quase 1 hora, invadiu uma propriedade privada e está dando um espetáculo deplorável apenas porque não pôde ser o centro das atenções. Ivone tentou interromper, o rosto ficando de um tom arroxeado perigoso. Como você ousa falar assim comigo? Eu sou a mãe dela. A senhora é a mulher que a Lorena mais teme no mundo hoje. E isso é uma tragédia que a senhora mesma escreveu. Murilo rebateu, sem hesitar. A senhora não entra, e se der mais um grito, se encostar a mão nessa porta ou ofender qualquer pessoa aqui presente, eu vou chamar a polícia e garantir que a senhora saia daqui algemada, na frente de todos os vizinhos que a senhora tanto tenta impressionar em Goiânia. Imagine o escândalo. Imagine como isso vai soar no seu grupo da igreja. A menção à reputação social foi como um balde de água gelada. Ivone paralisou. O medo da humilhação pública era a única força maior do que o seu desejo de controle. Ela olhou para os lados, percebendo pela primeira vez os celulares que alguns convidados, discretamente, haviam começado a levantar. Ela não era mais a matriarca poderosa, era uma mulher sendo filmada em um surto de fúria. A humilhação que ela pretendia infligir a mim estava ricocheteando e atingindo-a em cheio. Eu senti a mão do meu avô no meu ombro. Ele é um bom homem, Lorena. Ele está protegendo o que nós não conseguimos proteger por muito tempo, vovô Arnaldo sussurrou. Eu assei o rosto no ombro dele por um breve segundo, sentindo o cheiro de linho e a força da sua presença. Mas a luta ainda não tinha acabado. Eu via os ombros da minha mãe tremerem. Ela não aceitaria a derrota tão facilmente. Valdir, finalmente, deu alguns passos à frente. Ivone, vamos embora.
Já chega. Você já viu que eles não nos querem aqui, ele disse, a voz baixa e cansada, mas ela o empurrou com o cotovelo, os olhos ainda cravados em Murilo. Vocês vão se arrepender disso. Eu vou deserdar essa menina. Vou garantir que ninguém na família fale com ela. Murilo deu um sorriso triste, quase piedoso. Dona Ivone, a senhora já se deserdou do seu amor há muito tempo. E sobre a família? Os que realmente importam estão aqui dentro, comemorando conosco. A senhora só tem a si mesma e a esse orgulho ferido. Ele se virou de costas para ela, um gesto de desprezo absoluto que doeu mais do que qualquer bofetada. Ele caminhou até o centro do pátio e fez um sinal para os músicos. Por favor, continuem. O espetáculo de rua acabou. A música recomeçou, uma melodia suave, de violoncelo que parecia limpar a toxicidade do ar. Eu vi minha mãe entrar na caminhonete, batendo a porta com tanta força que o veículo balançou. O motor rugiu e eles saíram em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira sufocante que encobriu a entrada da chácara por alguns instantes. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio do medo, mas o de uma batalha vencida. Eu me afastei da janela, as pernas bambas. O espelho ainda me mostrava aquela noiva em seu vestido de renda, mas agora algo havia mudado no meu olhar. O peso que eu carregava desde a infância, aquela necessidade de agradar, de baixar a cabeça, de aceitar as migalhas de afeto condicional, parecia ter evaporado junto com a poeira da caminhonete. Murilo tinha feito por mim o que eu passei anos tentando fazer sozinha. Ele traçou uma linha no chão. Vovô Arnaldo me estendeu o braço. Um sorriso largo sob os bigodes brancos. Está pronta para o que realmente importas, minha neta. O sol já se pôs, mas a sua vida está apenas começando a brilhar. Eu respirei o ar do cerrado, agora limpo, e senti o perfume das flores de novo. Eu estava pronta, mas eu não sabia que a verdadeira superação não seria apenas ver minha mãe partir, mas o que eu teria que enfrentar dentro de mim mesma nos próximos minutos, quando cruzasse aquele corredor e visse o homem que acabara de lutar por mim. O caminho até o altar seria o mais curto da minha vida, mas o mais longo em termos de significado. O silêncio que se seguiu à partida barulhenta da caminhonete do meu pai foi, paradoxalmente, o som mais ensurdecedor que já ouvi. Eu ainda estava atrás da cortina de voile, com as mãos pressionadas contra o peito, sentindo o tecido da renda renascença subir e descer, freneticamente. O cheiro da poeira levantada pelos pneus ainda pairava no ar, misturando-se ao perfume das gardênias que cercavam o chalé. Eu via, lá embaixo, os convidados retomando seus lugares, mas o clima havia mudado. Não era mais apenas um casamento. Era uma zona de pós-guerra onde a paz havia sido conquistada a duras penas. Vovô Arnaldo ainda estava ao meu lado, sua respiração pesada, revelando o quanto aquele confronto também o havia atingido. Ele era o pai dela, afinal. Ver a própria filha ser expulsa de um evento daquela forma devia estar dilacerando algo dentro dele. Mas ele não fraquejou. Ele apertou minha mão, e a pele dele, áspera pelo trabalho de uma vida inteira no campo, parecia a única coisa sólida em um mundo que acabara de desmoronar e se reconstruir em questão de minutos. Respire, Lorena. O ar agora é seu. Ela levou o veneno embora. Ele disse com uma sabedoria que só quem já viu muitas secas e colheitas possui. Eu fechei os olhos e tentei seguir o conselho dele. Imaginei a poeira baixando sobre o cascalho. Imaginei o carro dela se distanciando pelas estradas sinuosas de Pirenópolis, voltando para a bolha de aparências de Goiânia. A sensação de alívio começou a inundar minhas veias, substituindo a adrenalina corrosiva do medo. Eu não era mais a menina que se escondia no quarto quando ouvia o salto alto da mãe batendo no corredor, antecipando uma crítica ou um grito. Eu era uma mulher prestes a se casar com o homem que acabara de enfrentar o meu maior dragão. Retoquei o batom com os dedos trêmulos, olhando-me uma última vez no espelho. Meus olhos estavam vermelhos, mas brilhavam com uma determinação que eu nunca vira antes. Eu não ia deixar que o fantasma da Ivone estragasse o resto daquela tarde. Saímos do chalé. O sol agora estava naquela posição exata que os fotógrafos chamam de hora dourada.
onde tudo ganha um contorno de ouro e as sombras se alongam, suaves e acolhedoras. Enquanto descíamos os degraus de madeira, o som do quarteto de cordas subiu de volume, tocando uma melodia que Murilo e eu escolhemos em uma noite chuvosa, meses atrás. Era uma música que falava sobre recomeços, caminhar pelo jardim em direção ao altar improvisado. Sob a copa de uma enorme paineira, foi uma experiência sensorial avassaladora. Eu sentia o leve toque da brisa do cerrado no meu rosto, trazendo o frescor das pedras úmidas das cachoeiras próximas. O cascalho estalava sob meus pés, um som rítmico que parecia marcar o tempo da minha libertação. Cada um dos 58 convidados estava ali, de pé, e eu podia ver em seus rostos uma mistura de choque, compaixão e um apoio inabalável. Ali estavam meus amigos de faculdade, que me viram chorar por causa das mensagens abusivas da minha mãe. Ali estava minha tia-avó, que sempre me enviava mensagens de incentivo escondida. E ali estava Letícia, a prima do Instagram, que agora chorava copiosamente, escondendo o rosto atrás de um lenço, visivelmente devastada pelo erro que cometera. Eu não sentia raiva de Letícia. No fundo, eu sabia que a imprudência dela apenas antecipara o inevitável. Ivone descobriria de um jeito ou de outro, porque pessoas como ela têm radares para a felicidade alheia que não podem controlar. O fato de ter acontecido ali, daquela forma, apenas serviu para selar o meu compromisso com a minha nova vida. Quando meus olhos finalmente encontraram os de Murilo, que me esperava ao pé da árvore, o mundo ao redor emudeceu. Ele tinha os cabelos levemente bagunçados pelo vento e uma expressão de quem tinha acabado de lutar uma batalha, mas que estava pronto para a paz. O sorriso dele não era o de um noivo de comercial de televisão. Era o sorriso de um cúmplice. Vovô Arnaldo parou a poucos metros do altar e, antes de me entregar a Murilo, ele fez algo que não estava no roteiro. Ele me abraçou com força. Um abraço que cheirava a terra e a proteção, e sussurrou: "Siga em frente, minha filha. Você não deve nada a ninguém." Quando ele colocou minha mão na de Murilo, senti uma descarga elétrica de segurança. As mãos dele estavam quentes e firmes. Ele se inclinou e sussurrou, apenas para mim: "Ela foi embora. Agora é só a gente, para sempre." A cerimônia começou sob o céu que agora exibia tons de azul profundo e rosa. O celebrante, um amigo próximo que conhecia toda a nossa trajetória, não ignorou o que havia acontecido. Ele falou sobre como o amor não é apenas união, mas também a coragem de estabelecer limites. Falou sobre como a família que escolhemos pode ser tão ou mais sagrada do que a família em que nascemos. Eu olhava para os arranjos de flores secas e capim do pasto, tão típicos da nossa região, e sentia que eu era como aquela vegetação, resistente, capaz de sobreviver ao fogo e florescer novamente quando a chuva chegasse. No momento dos votos, minha voz, que eu achei que falharia, saiu clara e forte. "Murilo, durante muito tempo eu achei que o amor era uma moeda de troca, algo que eu precisava merecer através da obediência. Com você, eu aprendi que o amor é liberdade. Hoje, diante dessas poucas pessoas que realmente conhecem a nossa alma, eu prometo ser sua parceira, não apenas nos dias de sol, mas especialmente quando as tempestades baterem à nossa porta, porque agora eu sei que nós temos a força para mantê-las do lado de fora." Murilo apertou meus dedos, e eu vi uma lágrima solitária escorrer pelo rosto dele antes que ele começasse os seus próprios votos. Quando o celebrante finalmente nos declarou marido e mulher, o beijo que trocamos não foi apenas romântico, foi um selo de vitória. Os convidados explodiram em aplausos, um som que abafou completamente qualquer eco dos gritos da minha mãe que ainda pudessem estar reverberando na minha mente. Enquanto caminhávamos de volta pelo corredor, agora como um casal, a luz das gambiarras começou a brilhar mais forte, criando um teto de estrelas artificiais sobre nossas cabeças. Eu me sentia leve, como se tivesse deixado uma armadura pesada e enferrujada para trás, no chão daquela chácara. A festa que se seguiu foi o oposto de tudo o que Ivone teria desejado. Não havia formalidades excessivas, não havia discursos vazios para impressionar colunas sociais. Havia risadas altas, abraços apertados
e o som de música boa misturado ao barulho dos grilos. Comemos comida típica, bebemos sob o luar e, por algumas horas, eu esqueci completamente que existia um mundo lá fora onde eu era a filha ingrata. No entanto, enquanto eu dançava com Murilo, vi o brilho de um celular na mão de uma das amigas da minha mãe que, de alguma forma, era próxima de uma das convidadas. O mundo digital não perdoa. Eu sabia que as fotos da nossa felicidade já estavam circulando e que, em algum lugar de uma mansão fria em Goiânia, Ivone estava vendo tudo, destilando um veneno que não podia mais me alcançar. A noite estava longe de acabar, e eu sabia que o dia seguinte traria as consequências práticas daquela ruptura definitiva. Mas ali, sob as estrelas de Pirenópolis, eu percebi que a vingança mais doce não era o grito de Murilo ou a expulsão da minha mãe. Era o fato de que, apesar de tudo o que ela tentou fazer para me quebrar, eu estava ali, inteira, amada e profundamente feliz. Eu tinha vencido, não pelo ódio, mas pela absoluta recusa em ser diminuída. Mas o que eu ainda não sabia era que Ivone ainda tinha uma última carta na manga, uma tentativa final de nos ferir que testaria nossa união logo nas primeiras horas da nossa vida de casados. A manhã seguinte em Pirenópolis surgiu com uma delicadeza que parecia zombar do caos da tarde anterior. O sol de Goiás, ainda suave nas primeiras horas, filtrava-se pelas frestas da janela de madeira do chalé, desenhando listras de luz dourada sobre o lençol de linho. O ar estava impregnado com o cheiro de mato molhado pelo orvalho e o aroma distante de café coado e pão de queijo quentinho que vinha da sede da chácara. Eu me espreguicei, sentindo o peso reconfortante da aliança nova no meu dedo anelar esquerdo. Por um breve momento, no silêncio daquele quarto rústico, eu me permiti acreditar que o mundo havia parado e que nada além daquele abraço de Murilo existia. Mas a vida real, especialmente quando se tem uma mãe como a minha, não costuma dar tréguas prolongadas. Murilo ainda dormia, a expressão serena de quem finalmente havia descarregado um fardo pesado. Eu me levantei e silenciosamente, evitando que as tábuas do piso rangessem, e caminhei até a pequena varanda. O cerrado se estendia à minha frente, imenso e resiliente. Foi quando alcancei meu celular sobre a mesinha de cabeceira. Como eu temia, a última cartada de Ivone já havia sido lançada. Ela não havia passado a noite chorando ou refletindo. Ela passara a noite arquitetando a destruição da minha imagem. No topo do meu feed de notícias, lá, estava o post dela. Uma foto antiga minha, de quando eu era adolescente e ainda usava aparelhos, ao lado de uma foto dela chorando, com os olhos propositalmente inchados. O texto era uma obra-prima da manipulação emocional. Coração de mãe sangra. Fui expulsa do casamento da minha única filha por um homem que a controla e a afastou de todos que a amam. Fomos humilhados na porta, tratados como criminosos. Peço orações por Lorena, que está perdida sob o domínio de quem não teme a Deus nem respeita a família. Em menos de 6 horas, o post já tinha centenas de comentários de suas amigas da igreja e de vizinhos em Goiânia, todos destilando ódio contra Murilo e piedade por aquela mãe sofredora. Senti aquele nó familiar na garganta, aquela vontade de me encolher e pedir desculpas por algo que eu não fiz. Mas então, olhei para trás e vi Murilo acordando. Ele se sentou, na cama, viu o aparelho na minha mão e, pelo meu rosto, entendeu tudo. Ele não disse, eu te avisei, no. Ele apenas se levantou, veio até mim e me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro. Ela escolheu o campo de batalha dela, Lorena. O problema é que ela esqueceu que o mundo hoje não é mais feito apenas de uma versão da história. Ele murmurou, a voz ainda rouca de sono. O que Ivone não esperava, na sua arrogância de acreditar que controlava todas as narrativas, era a força da verdade orgânica. Enquanto ela postava suas mentiras, os nossos 58 convidados, pessoas que realmente nos conheciam e que presenciaram o espetáculo deplorável que ela deu, já haviam começado a reagir. Não por minha ordem, mas por um senso espontâneo de justiça. Letícia, talvez tentando se redimir pelo erro do dia anterior, postou o vídeo completo. Não apenas a parte em que Murilo a impedia de entrar,
Mas os 10 minutos anteriores, Ivone esmurrando a porta, gritando palavrões que fariam um marinheiro corar, chamando-me de lixo e ameaçando acabar com a minha vida. O vídeo de Letícia, legendado com a frase "A verdade por trás do teatro", começou a viralizar nos mesmos grupos onde minha mãe buscava validação. A máscara de Mãe Santa caiu com um estrondo ensurdecedor. As pessoas começaram a ver a fúria descontrolada, o desrespeito absoluto pelo momento sagrado da filha e, principalmente, a calma hercúlea de Murilo diante daquele furacão de toxicidade. A vingança, se é que podemos chamar assim, não veio de uma mão pesada ou de um revide raivoso da minha parte. Veio do silêncio que o vídeo impôs aos agressores. Em poucas horas, os comentários no post da minha mãe mudaram de tom. As amigas começaram a questionar. Mas Ivone, por que você estava gritando daquele jeito? Nossa, que falta de educação com o rapaz. O feitiço virou contra o feiticeiro. Ela, que vivia pelas aparências, agora estava nua diante de sua própria plateia. Descemos para o café da manhã na sede. Vovô Arnaldo nos esperava com um sorriso tranquilo. Ele já tinha visto tudo no tablet dele. O povo gosta de um barulho, mas no fundo, o que sustenta a casa é o alicerce. Firme, ele disse, passando a manteiga no pão quente. Sua mãe vai passar um tempo sem aparecer nos cultos em Goiânia, Lorena. Ela se queimou no próprio fogo que acendeu. Agora, você tem uma escolha: continuar olhando para o incêndio ou seguir a sua viagem. Aquelas palavras selaram o meu destino. Eu decidi, naquele momento, que não responderia ao post. Não haveria nota de esclarecimento, não haveria briga pública. O meu silêncio seria a minha maior declaração de independência. Eu bloqueei o número dela e do meu pai. Não por ódio, mas por uma necessidade vital de preservação. Eu precisava que o ar ao meu redor fosse puro, sem as partículas de fumaça daquele incêndio emocional. Terminamos de arrumar nossas malas. A lua de mel seria em uma pousada isolada, na Chapada dos Veadeiros, onde o sinal de celular era escasso e a natureza soberana. Enquanto colocávamos as bolsas na caçamba do carro de Murilo, vi Letícia se aproximar com os olhos vermelhos. Lorena, me desculpa. Eu só queria postar que estava feliz por você. Não imaginei que ela... Eu a interrompi com um abraço. Obrigada por postar o vídeo depois, Letícia. Você acabou me libertando sem querer. Mas agora, por favor, me faça um último favor. Não me conte mais nada sobre o que ela diz ou faz. A partir de hoje, eu sou órfã de pais. Vivos e estou em paz com isso. Saímos da chácara por volta das 10 da manhã. A estrada de terra levantava uma poeira branca que brilhava sob o sol forte. Olhei pelo retrovisor e vi a sede da chácara ficando para trás, o jardim onde eu disse sim, diminuindo até se tornar apenas um ponto verde no horizonte. Murilo segurou minha mão direita, entrelaçando nossos dedos sobre o câmbio. O rádio tocava uma música suave de Almir Sater, falando sobre as cores do cerrado e o tempo das águas. A sensação de superação era palpável, como o gosto de uma fruta madura colhida no pé. Eu sabia que haveria momentos de tristeza, que o trauma de uma vida sob controle não desapareceria da noite para o dia. Mas eu também sabia que tinha ao meu lado um homem que não tinha medo de enfrentar tempestades para me manter segura e, mais importante, eu tinha a mim mesma. Eu tinha descoberto que a minha voz era poderosa, especialmente quando usada para dizer basta. O horizonte à nossa frente era vasto e aberto, como as chapadas goianas. Não havia mais segredos, não havia mais medo de quem bateria a porta ou de quem monitoraria meus passos. A vingança de Lorena não foi ver a mãe humilhada, foi simplesmente não permitir que aquela humilhação a impedisse de sorrir. Deixamos Pirenópolis para trás, seguindo em direção ao norte, em direção ao sol, em direção a uma vida onde o único convidado obrigatório era o amor, e o único juiz permitido era a nossa própria consciência. O capítulo da dor estava encerrado. O livro da minha vida, finalmente, estava sendo escrito pelas minhas próprias mãos.